Mendiga negra abandonada pelo ex surpreende millonario y é pedida en casamento públicamente. Sofia vivia na sombra das ruas de São Paulo. Não era só mais uma mendiga entre as centenas que o caos da cidade engolia todo dia. Havia nela um segredo antigo, um passado trancado no silêncio dos seus olhos castanhos, profundos como noites sem estrelas. Ele andava devagar, corpo cansado, roupas rasgadas pelo tempo. Mas ninguém sabia que por trás daquele rosto marcado pela vida tinha uma história que ninguém esperava. O frio cortava a pele. O barulho da cidade era uma mistura de buzinas, vozes e passos apressados. Sofia dormia embaixo de um viaduto, enrolada num cobertor sujo, tentando esquecer a dor que carregava. Seu peito apertava cada vez que lembrava de Leonardo, o homem que um dia amou, que a deixou sozinha, desaparecido no brilho enganoso da fortuna e da fama. Mas naquela noite, tudo mudou. Num dos eventos mais luxuosos da cidade, bem no coração de um salão lotado por milionários e quero que seja minha esposa. Um anel luxuoso brilhou sob as luzes da festa, refletindo o choque de todos ali. A mendiga negra que ele abandonou era, na verdade, a herdeira de uma fortuna inimaginável. Um segredo guardado por anos, oculto até dela mesma. O silêncio que se seguiu era pesado, murmúrios, risadas nervosas e gente apontando. Mas naquele momento, Sofia sentiu o coração acelerar, misto de medo e esperança, enquanto segurava o anel que pesava igual a uma promessa e uma prisão. Só que nem tudo era ouro no brilho da noite. Gabriel, sócio de Leonardo, apareceu no canto da sala, com um olhar frio e sorrateiro. Ele sabia mais do que devia. Sombras do passado de Sofia, segredos escuros que podiam derrubar essa história de amor perfeita, estavam se agitando naquela mesma sala. Gabriel não queria o bem dela. Queria controlar, manipular, expor aquilo que Leonardo tentava esconder. A tensão cresceu, invisível, como uma tempestade prestes a explodir. As câmeras captavam cá. E, no meio disso tudo, o amor que reapareceu de repente parecia uma dádiva e uma armadilha. A multidão a observava em silêncio, à espera de um passo seu. E Sofia, apertando o anel, sentia dentro de si a dúvida esmagadora. Será que a liberdade era isso? Esse futuro incerto, cheio de luz e sombras. Ou o passado iria sufocar tudo, prender para sempre a mulher que ela queria ser. No meio daquela noite brilhante e fria, com milhares de olhos presos nela, Sofia olhou para o anel que reluzia na sua mão. Um nó se formou na garganta. O que viria agora? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Sofia olhou para o anel que brilhava como uma estrela na sua mão. O silêncio pesado da sala parecia encorajar a dar um passo, mas seu coração pulsava acelerado, as dúvidas gritando. Quando o olhar de Leonardo a alcançou, havia um brilho nele, quase como uma promessa. Você ainda me ama, não é? Ele disse, com a voz trêmula.
Sofia hesitou, os murmúrios da multidão crescendo ao seu redor. Mas antes que pudesse responder, um grito cortou a festa. Pare! Era um homem na multidão, a voz estrondosa ecoando entre as paredes luxuosas do salão. Todos os olhares se voltaram para ele e um frio percorreu a espinha de Sofia. O homem era conhecido por todos como Rafael, um empresário de fama questionável, que carregava segredo em cada palavra e um olhar que podia congelar a alma. Você realmente acha que pode levar essa mulher para a sua vida de mentiras, Leonardo? A maioria dos presentes não compreendia, mas Sofia sentiu sua ba. Sofia não é quem você pensa que é. Um murmúrio se espalhou, a tensão no ar se transformando em tempestade. Sofia olhou de Rafael para Leonardo. O que ele queria dizer? O que ele sabia? A voz de Rafael subiu, como se carregasse todo o peso de um passado que Sofia pensou ter deixado para trás. Ela não é apenas uma mendiga. Você acha que seus horrores foram esquecidos? Sofia estremeceu. O medo a envolveu como uma névoa gélida. O que você está fazendo? Ela sussurrou, vívida com o terror de ver sua história exposta. A multidão pegou fogo em curiosidade. O que ele tinha a revelar? O que iria mudar tudo de novo? Você realmente acha que poderá se casar sem saber a verdade, Leonardo? Disse Rafael, com um sorriso irônico. Ele girou o corpo para a multidão, os rostos confusos e intrigados. A verdade sobre quem Sofia realmente é. As palavras de Rafael pairaram no ar, como um eco distante. A luz no rosto de Sofia mudou. Seu passado, que ela tentava proteger com todas as suas forças, estava ameaçado. Alessandro, um amigo de Leonardo, encostou-se ao braço do empresário. Você não pode fazer isso, Rafael. Isso não é justo. Sofia precisa saber, e Leonardo também, disparou Rafael, os olhos brilhando com a revelação. Ela é filha de um dos homens mais ricos do Brasil. A fortuna foi roubada e a mãe dela a escondeu entre os pobres. E a única razão de ela estar aqui é por causa do terno que você usou para a festa de hoje. O quê? A mente de Sofia girou. Um nó formou-se na garganta. Os olhares se agitaram e os murmúrios tornaram-se gritos. Rejeição, julgamento, choque. Sofia olhou para Leonardo. O homem que ela amou, que a abandonou, deveria ser o único a saber de quem ela realmente era. Mas ali, em meio ao caos, ela percebia que tudo era um labirinto de mentiras e segredos. Não é verdade! Sofia gritou, sua voz carregada de emoção. Eu não sou mais aquela pessoa! O que eu vou fazer com isso? Mas as palavras mal tinham saído de seus lábios e os sussurros da multidão estavam crescendo. Ela caíra do pedestal que não havia escolhido. Leonardo havia perdido sua cor. Sofia, isso pode mudar tudo. Ele parecia perdido, mas havia uma determinação crescente nos seus olhos. O amor ainda estava ali, mas as sombras do passado iminentes. Ela sentiu peso em seus ombros. No meio do barulho, ouço o som de passos apressados. Alguém se aproximava. Uma sombra familiar. Gabriel. Silêncio. Ele emergiu, um sorriso calculado e um olhar profundo. Ah, Rafael, você sempre foi bom em contar histórias, mas não sabe tudo, não é? As luzes pareciam desaparecer, e com elas a ilusão da vida que Sofia sonhou. O que você sabe? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. O choque na sala se transformou em expectativa ansiosa. Você vai descobrir em breve, murmura Gabriel. E assim, na penumbra, uma nova reviravolta se desenhava no horizonte. Sofia sentiu que o chão sob seus pés estava prestes a se desintegrar. Agora não era apenas uma questão de amor.
Era a luta pela verdade em um mar de segredos descontrolados. O que viria a seguir? Sofia estava ali, paralisada no meio da sala, enquanto as palavras de Rafael reverberavam. O impacto da revelação a atingiu como um soco no estômago. Destinos se entrelaçavam, e a verdade começava a se revelar como uma nova tempestade. E Gabriel, com aquele sorriso enigmático, parecia saber muito mais do que estava disposto a compartilhar. A multidão estava em um estado de frenesi. Olhares se cruzavam, sussurros se espalhavam como fogo em palha seca. Sofia sentiu a pressão subindo, o queixo tremendo. Você vai me ajudar a descobrir, não vai? Ela implorou, sem saber se estava se dirigindo a Gabriel ou a Rafael. O desejo de saber quem realmente era a envenenava. Eu não tenho certeza se isso vai te ajudar, respondeu Gabriel, com um brilho malicioso nos olhos. Às vezes, saber a verdade é a pior parte de todas. A multidão prendeu a respiração. O silêncio na sala parecia espessar, uma cortina envolvendo o ambiente. Leonardo, horrorizado, deu um passo à frente. Sofia, você não precisa disso. Mas a voz dele não ecoou no turbilhão de emoções. Rafael riu, um som amargo. Ela precisa, Leonardo. O que você vai fazer com essa informação? Criar uma vida que não existe para ela? Stop! Gritou Sofia, finalmente encontrando sua voz. Basta! Chega de mistérios! Se sou filha de um homem rico, então por que estou aqui, no meio dessa multidão? O que aconteceu com minha mãe? O peso da ignorância a consumia. Cada palavra era uma luta contra a dor, um chamado à verdade que ela não sabia se estava pronta para enfrentar. Ela não sabe! Gabriel disparou, sua expressão mudando de diversão para algo mais sombrio. E você, Sofia, está prestes a descobrir algo muito mais devastador do que imagina. Um frio percorreu a espinha de todos ali. As palavras de Gabriel eram como um veneno que se espalhou, deixando todos apreensivos. E justo quando o clima esquentava, um grito cortou o ar. Cuidado! Era uma mulher, entrando no salão como um furacão. Sua presença era magnética e todos se viraram para ela. Vestido vermelho, cabelo preso em um coque bagunçado, olhos ardentes. Eu não posso deixar você fazer isso. Quem é você? Perguntou Rafael, seu tom desdenhoso dissipando momentaneamente a tensão. A mulher respirou fundo, parecendo reunir toda a coragem. Meu nome é Isabela e sou a mãe da Sofia. O mundo parou. O queixo de Sofia caiu em incredulidade. Era como se o chão se abrisse sob seus pés. Você está viva? A pergunta escapuliu, um murmúrio ofegante. Sim! Isabela tinha lágrimas nos olhos, mas em seu rosto havia uma determinação implacável. A multidão era um mar de boquiabertos, e Sofia sentia as emoções conflitando dentro dela. Eu fiz tudo o que pude para te proteger, mas sua vida nunca foi o que você pensou que era. Leonardo estava pálido, como se tivesse levado um golpe. Mas por que você me abandonou? Ele sussurrou, quase para si mesmo, enquanto tentava compreender o que estava acontecendo. Porque eu te amava, mas seu desejo por poder me obrigou a te deixar. Isabela gritou. E, Sofia, você precisa entender. Sua herança não é apenas uma fortuna. É um legado de crimes e mentiras. As palavras caíram pesadas na sala. E todos estavam hipnotizados. Sofia sentiu o mundo girar. O que mais ela não sabia? E antes que pudesse processar, um barulho estrondoso ecoou pela sala, como um trovão em um céu sereno.
A porta principal se abriu violentamente, revelando a silhueta de um homem. Ele usava um terno escuro e seus olhos penetrantes pareciam saber de tudo. Chega de mentiras! Ele avançou, um aspecto de raiva e desespero. Sofia, você não pode escapar da verdade. A tensão subiu ao ponto de ebulição. A sala agora estava repleta de desconfiança. As revelações, os rostos, tudo girava sem controle. No meio do redemoinho de emoções, Sofia segurou o anel em sua mão, a realidade mais pesada do que ela imaginava. Quem era realmente? O que o futuro reservaria? E com um giro condenador do destino, a verdade estava prestes a desmoronar todo o seu mundo. Sofia estava ali, paralisada no meio da sala, enquanto as palavras de Rafael reverberavam. O impacto da revelação a atingiu como um soco no estômago. O homem que entrara furiosamente no salão olhava para todos, seu olhar fixo em Sofia. Você não pode escapar da verdade, ele insistiu, e seu tom era de raiva, como se fosse pessoal. Sofia sentiu um frio na espinha. Quem é você? Perguntou, quase sem voz. O desconhecido avançou, usando um terno escuro que parecia carregado de segredos. A tensão na sala era palpável, como se cada um ali segurasse a respiração. Eu sou Miguel, o irmão que você nem sabia que tinha, disse ele, a voz retumbando entre murmúrios. Em um instante, tudo parou. Sofia ficou mais pálida que antes. As palavras de Miguel eram como uma explosão. Como assim, irmão? Isso não pode ser verdade. O nó na garganta de Sofia se intensificou, as emoções agitando-se como ondas furiosas. A multidão começou a murmurar. Olhares de incredulidade passaram por todos os cantos da sala. É verdade, Sofia. Nossa mãe escondeu isso de você por anos. Ela pensou que estava protegendo você. Mas o passado sempre encontra um jeito de voltar, disse Miguel, enquanto caminhava mais perto. Havia uma urgência em sua voz que ecoava em todos. A fortuna, o legado, tudo isso é só uma parte da verdade. Você precisa saber o que aconteceu. As palavras de Miguel fizeram o coração de Sofia acelerar. As lembranças do passado a invadiam como um vendaval. O que mais poderia estar escondido? As dúvidas não a deixavam em paz. O que você quer dizer com protegendo? Ela desafiou, tentando se manter firme. Você precisa saber que não é só sobre dinheiro e prestígio. Há algo muito mais sombrio acontecendo. Às vezes, a riqueza traz coisas que você jamais imaginou. Miguel olhava ao redor, como se o ambiente estivesse carregado de perigos, e então voltou seu olhar afiado para Rafael. E você também é parte disso, não é? Você sabe o que realmente ocorreu. A multidão estava em choque, como se estivesse testemunhando uma tempestade se formando. Rafael, introspectivo, tentava encontrar as palavras, mas suas feições entregavam um pânico crescente. Eu não tenho nada a ver com isso, protestou. Mas o tremor na sua voz deixava claro que ele temia sob pressão. Você ainda acha que pode controlar tudo? Que pode esconder as verdades que vieram à tona? Miguel disse, seu olhar penetrante aumentando a tensão. O que eu estou prestes a contar vai mudar tudo para todos nós. Sofia olhava entre os homens, o rosto deles refletindo um medo que a paralisava. Ela queria entender. Diga logo, o que você sabe sobre a minha vida? O que aconteceu com a nossa mãe? Miguel respirou fundo, como alguém preparado para soltar uma bomba. Sua mãe não apenas escondeu você. Ela fez isso porque seu pai, o homem mais rico que você pode imaginar, estava envolvido em um esquema criminoso. E eu sou o único a conseguir escapar. Para sobreviver,
Ela teve que desaparecer. Sofia sentiu o chão tremer sob seus pés. O mundo em que vivia não era como havia imaginado. A tensão crescia e o murmúrio da multidão parecia um eco distante. Se eu sou filha de um criminoso, então por que estou aqui? O que você está tentando dizer? Justo quando Sofia pensava que já tinha ouvido o pior, um som alto cortou a sala, como um vidro se quebrando. A porta se abriu com força, revelando uma nova figura. Uma mulher com um olhar de desespero. Chega! Sofia, você não pode acreditar em tudo isso. Sofia ficou paralisada. O rosto da mulher era familiar. Mãe? A palavra saiu involuntariamente, um sussurro aflito. Sim, sou eu. Isabela respondeu, a voz carregada de dor e determinação. Eu não posso deixar que você caia na armadilha das mentiras. Há muito que você ainda não sabe. Enquanto as revelações surgiam, a sala se tornava um campo de batalha, de verdades e ilusões. A tensão quebrava as paredes. Sofia estava prestes a entrar numa espiral de confusão total. O que mais você escondeu de mim? Gritou, a angústia estampada no rosto. O que mais poderia mudar na sua vida? Isabela hesitou, os olhos cheios de lágrimas. Você precisa saber quem é, para que não caia nas garras da ganância que destruiu nossa família. O pânico a envolveu. O que estava prestes a ser revelado poderia significar o fim de tudo. E com isso, a sala explodiu em caos. Sofia se viu perdida em um turbilhão de emoções, prontos para confrontos e revelações devastadoras. O que viria a seguir? A verdade estava prestes a desmoronar tudo. Sofia estava ali, paralisada no meio da sala, enquanto as palavras de Isabela reverberavam. O coração palpitava como se quisesse escapar do peito. O que estava acontecendo? A revelação de Miguel ainda ecoava em sua mente, e a presença de sua mãe só aumentava o caos. Você deve me ouvir, Isabela insistiu desesperada. Havia um motivo para tudo isso. A sala estava em completo silêncio, todos os olhares voltados para ela. Sofia sentiu que a pressão aumentava. Qual motivo? Por que me esconderam tudo isso? Sua voz tremia. Mãe, por favor, eu preciso entender. Interveio Miguel, olhando com intensidade para Isabela. Não podemos mais viver na mentira. Ela precisa conhecer a verdade. Não podemos deixar isso, o passado, voltar para nos assombrar. Isabela disse, o pânico aumentando em sua voz. Quando a tensão estava praticamente insuportável, um barulho estrondoso interrompeu a cena. A porta do salão se abriu com força, batendo contra a parede, e um homem entrou. Ele parecia familiar para Sofia, mas seus olhos carregavam uma raiva inquietante. Era Carlos, um velho conhecido de Leonardo, mas parecia muito mais do que isso. Chega! Ele gritou, a voz ecoando como trovão no salão. Você não deveria estar aqui, Carlos. Leonardo estremeceu, a expressão de choque se misturando à raiva. O que você sabe? Eu sei muito mais do que vocês pensam. Carlos avançou, apontando para Miguel e Isabela. Sofia, você não entende. Sua mãe e Miguel sempre souberam, mas estavam mentindo para você. O murmúrio da multidão se intensificou. Sofia sentiu seu mundo girar. Mentindo? O que quer dizer com isso? Indagou, agora mais confusa e apavorada. Eu sou o verdadeiro herdeiro. Seu pai não era apenas rico. Ele era um criminoso e deixou a família em ruínas. E eu? Eu sou o resultado de um acordo.
O seu pai é o meu pai também. E não só isso, ele não quis saber de mim. Carlos ofegou, seus olhos brilhando com uma emoção que tinha a mistura de raiva e dor. O impacto das palavras fez com que o ambiente simplesmente estourasse. Seus pais fizeram um acordo ao seu nascimento. E você, Sofia, é somente uma peça no tabuleiro deles. Eles precisam esconder a verdade, ou todos nós vamos pagar o preço. A revelação caiu como uma bomba. Sofia olhou para Isabela, depois para Miguel e finalmente para Leonardo. Isso não pode ser verdade. O nó na sua garganta se apertava cada vez mais. Havia algo sombrio e profundo naqueles olhos que estavam todos fixados nela. Mãe, Miguel, o que mais vocês esconderam de mim? A sensação de traição a envolvia. O medo se transformava em raiva. A vida toda eu lutei por quem eu sou. Por que me deixaram viver assim? Porque não queríamos que você se tornasse um alvo, Sofia. Seu pai estava envolvido em algo muito maior. E a sua vida corria perigo. Isabela implorou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu só queria te proteger. Mas as palavras dela ecoavam vazias na mente de Sofia. Proteger? Ou você estava apenas escondendo a verdade? Ela se virou para Carlos. E por que você voltou agora? O que quer de mim? A determinação estava renovada, mesmo na dor. Eu quero que você saiba a verdade para que não caia na armadilha da ganância e da mentira. A verdade pode não te libertar, mas é tudo o que você precisa. Carlos se aproximou, uma expressão intensa cruzando o rosto. Naquele instante, um grito cortou o ar. Não! Era Rafael, a expressão de horror estampada. Vocês vão destruir tudo! Se a verdade for revelada, a morte dela será a menor das preocupações. O impacto das palavras carregava um peso insuportável. O que Rafael sabia? As reviravoltas estavam se acumulando. E Sofia sentiu que o show estava prestes a desabar. Agora não era apenas uma busca pela verdade. Era uma luta pela sobrevivência. O que quer dizer com isso? Riu nervosamente. Enquanto os olhares de todos se cruzavam, a sala parecia girar ao redor deles. Sofia percebeu algo terrível. A vida que havia construído estava prestes a ruir. Todo o amor, todas as esperanças eram apenas sombras em meio ao caos. E então um novo grito cortou o ar. Cuidado! Era Miguel, e com aquele aviso tudo escureceu. Sofia estava paralisada no meio da sala. O coração palpitava como se quisesse escapar do peito. O que estava acontecendo? A revelação de Miguel ainda ecoava em sua mente. E a presença de sua mãe só aumentava o caos. Você deve me ouvir. Isabela insistiu, desesperada. Havia um motivo para tudo isso. A sala estava em completo silêncio, todos os olhares voltados para ela. Sofia sentiu. Por que me esconderam tudo isso? Sua voz tremia. Mãe, por favor, eu preciso entender. Interveio Miguel, olhando com intensidade para Isabela. Não podemos mais viver na mentira. Quando a tensão estava praticamente insuportável, um barulho estrondoso interrompeu a cena. A porta do salão se abriu com força, batendo contra a parede, e um homem entrou. Ele parecia familiar para Sofia, mas seus olhos carregavam uma raiva inquietante. Era Carlos, um velho conhecido de Leonardo. Mas parecia muito mais do que isso. Chega! Ele gritou, a voz ecoando como trovão no salão. Você não deveria estar aqui, Carlos. Leonardo estremeceu, a expressão de choque se misturando à raiva. O que você sabe? Eu sei muito mais do que vocês pensam. Carlos avançou, apontando para Miguel e Isabela. Sofia, você não entende.
Sua mãe e Miguel sempre souberam, mas estavam mentindo para você. O murmúrio da multidão se intensificou. Sofia sentiu seu mundo girar. Mentindo? O que você quer dizer com isso? Indagou, agora mais confusa e apavorada. Eu sou o verdadeiro herdeiro. Seu pai não era apenas rico, ele era um criminoso e deixou a família em ruínas. E eu sou o resultado de um acordo. O seu pai é o meu pai também. E não só isso, ele não quis saber de mim. Carlos ofegou, seus olhos brilhando com uma emoção que tinha a mistura de raiva e dor. O impacto das palavras fez com que o ambiente simplesmente estourasse. Seus pais fizeram um acordo ao seu nascimento. E você, Sofia, é somente uma peça no tabuleiro deles. Eles precisam esconder a verdade. Todos nós vamos pagar o preço. A revelação caiu como uma bomba. Sofia olhou para Isabela, depois para Miguel e finalmente para Leonardo. Isso não pode ser verdade. O nó na sua garganta se apertava cada vez mais. Havia algo sombrio e profundo naqueles olhos que estavam todos fixados nela. Mãe, Miguel, o que mais vocês esconderam de mim? A sensação de traição a envolvia. O medo se transformava em raiva. A vida toda eu lutei por quem eu sou. Por que me deixaram viver assim? Porque não queríamos que você se tornasse um alvo, Sofia. Seu pai estava envolvido em algo muito maior e a sua vida corria perigo. Isabela implorou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu só queria te proteger, mas as palavras dela ecoavam vazias na mente de Sofia. Proteger? Você estava apenas escondendo a verdade? Ela se virou para Carlos. E por que você voltou agora? O que quer de mim? A determinação estava renovada, mesmo na dor. Eu quero que você saiba a verdade para que não caia na armadilha da ganância e da mentira. A verdade pode não te libertar, mas é tudo o que você precisa. Carlos se aproximou, uma expressão intensa cruzando o rosto. Naquele instante, um grito cortou o ar. Não! Era Rafael, a expressão de horror estampada. Vocês vão destruir tudo! Se a verdade for revelada, a morte dela será a menor das preocupações. O impacto das palavras carregava um peso insuportável. O que Rafael sabia? As reviravoltas estavam se acumulando e Sofia sentiu que o chão estava prestes a desabar. Agora não era apenas uma busca pela verdade, era uma luta pela sobrevivência. O que você quer dizer com isso? Riu nervosamente, e enquanto os olhares de todos se cruzavam, a sala parecia girar ao redor deles. Sofia percebeu algo terrível. A vida que havia construído estava prestes a ruir. Todo o amor, todas as esperanças eram apenas sombras em meio ao caos. Justo então, um clarão de luz entrou pela janela. Um carro passando rápido. E antes que alguém pudesse reagir, um estrondo imenso congelou o tempo. As portas do salão foram arrombadas e 3 homens armados invadiram, gritando. Todos no chão. Um deles ordenou com uma fúria que fez o sangue de Sofia congelar. A multidão em pânico começou a gritar e a se espalhar. Mas era como se o tempo tivesse parado para ela. Não, não! Gritou Isabela, tentando proteger Sofia. O caos se instaurou, a música se calou, a cena transformou-se em um filme de terror. Eu disse no chão! O atacante repetiu, apontando a arma para todos. Olhares aterrados se encontraram e Sofia sentiu o frio da morte respirar em sua nuca. Em meio ao barulho, algo a fez parar. Ela reconheceu um dos rostos, não de quem estava ali, mas de alguém que a observava das sombras. Era Miguel, que agora estava com os olhos arregalados, sem reação. O que você fez? Ele murmurou, sua expressão sombria. Os olhos de Carlos se arregalaram. Era como se eles soubessem mais do que demonstravam. A conexão que tinham se tornou uma desilusão.
Sofia sentiu seu mundo desmoronar. O que está acontecendo? Ela gritou sem esperar resposta. O que mais havia escondido? O que aquele grupo de homens queria? A vida que ela conhecia estava se desdobrando em um pesadelo. E quando o tiroteio começou, uma cortina de sombras cobriu a realidade. O chão sob seus pés parecia desaparecer. O que viria a seguir? A verdade que tanto buscava poderia finalmente iluminar ou destruir tudo ao seu redor. Sofia estava paralisada no meio da sala, enquanto as palavras de Isabela reverberavam. O coração palpitava como se quisesse escapar do peito. O que estava acontecendo? A revelação de Miguel ainda ecoava em sua mente, e a presença de sua mãe só aumentava o caos. Você deve me ouvir, Isabela insistiu, desesperada. Havia um motivo para tudo isso. A sala estava em completo silêncio, todos os olhares voltados para ela. Sofia sentiu que a pressão aumentava. Qual o motivo? Por que me esconderam tudo isso? Sua voz tremia. Mãe, por favor, eu preciso entender. Interveio Miguel, olhando com intensidade para Isabela. Não podemos mais viver na mentira. Quando a tensão estava praticamente insuportável, um barulho estrondoso interrompeu a cena. A porta do salão se abriu com força, batendo contra a parede, e um homem entrou. Ele parecia familiar para Sofia, mas seus olhos carregavam uma raiva inquietante. Era Carlos, um velho conhecido de Leonardo, mas parecia muito mais do que isso. Chega! Ele gritou, a voz ecoando como trovão no salão. Você não deveria estar aqui, Carlos. Leonardo estremeceu, a expressão de choque se misturando à raiva. O que você sabe? Eu sei muito mais do que vocês pensam. Carlos avançou, apontando para Miguel e Isabela. Sofia, você não entende. Sua mãe e Miguel sempre souberam, mas estavam mentindo para você. O murmúrio da multidão se intensificou. Sofia sentiu seu mundo girar. Mentindo? O que você quer dizer com isso? Indagou, agora mais confusa e apavorada. Eu sou o verdadeiro herdeiro. Seu pai não era apenas rico. Ele era um criminoso e deixou a família em ruínas. E eu sou o resultado de um acordo. O seu pai é o meu pai também. E não só isso. Ele não quis saber de mim. Carlos ofegou, seus olhos brilhando com uma emoção que tinha a mistura de raiva e dor. O impacto das palavras fez com que o ambiente simplesmente estourasse. Seus pais fizeram um acordo ao seu nascimento, e você, Sofia, é somente uma peça no tabuleiro deles. Eles precisam esconder a verdade, ou todos nós vamos pagar o preço. A revelação caiu como uma bomba. Sofia olhou para Isabela, depois para Miguel e finalmente para Leonardo. Isso não pode ser verdade! O nó na sua garganta se apertava cada vez mais. Havia algo sombrio e profundo naqueles olhos que estavam todos fixados nela. Mãe, Miguel, o que mais vocês esconderam de mim? A sensação de traição a envolvia. O medo se transformava em raiva. A vida toda eu lutei por quem eu sou. Por que me deixaram viver assim? Porque não queríamos que você se tornasse um alvo, Sofia. Seu pai estava envolvido em algo muito maior e a sua vida corria perigo. Isabela implorou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu só queria te proteger! Mas as palavras dela ecoavam vazias na mente de Sofia. Proteger? Ou você estava apenas escondendo a verdade? Ela se virou para Carlos. E por que você voltou agora? O que quer de mim? A determinação estava renovada, mesmo na dor.
Eu quero que você saiba a verdade, para que não caia na armadilha da ganância e da mentira. A verdade pode não te libertar, mas é tudo o que você precisa. Carlos se aproximou, uma expressão intensa cruzando o rosto. Naquele instante, um grito cortou o ar. Não! Era Rafael, a expressão de horror estampada. Vocês vão destruir tudo! Se a verdade for revelada, a morte dela será a menor das preocupações. O impacto das palavras carregava um peso insuportável. O que Rafael sabia? As reviravoltas estavam se acumulando, e Sofia sentiu que o chão estava prestes a desabar. Agora não era apenas uma busca pela verdade, era uma luta pela sobrevivência. O que você quer dizer com isso? Riu nervosamente. E enquanto os olhares de todos se cruzavam, a sala parecia girar ao redor deles. Sofia percebeu algo terrível. A vida que havia construído estava prestes a ruir. Todo o amor, todas as esperanças eram apenas sombras em meio ao caos. Justo então, um clarão de luz entrou pela janela. Um carro passando rápido. E antes que alguém pudesse reagir, um estrondo imenso congelou o tempo. As portas do salão foram arrombadas e 3 homens armados invadiram, gritando, todos no chão. Um deles ordenou, com uma fúria que fez o sangue de Sofia congelar. A multidão em pânico começou a gritar e a se espalhar, mas era como se o tempo tivesse parado para ela. Não! Não! Gritou Isabela, tentando proteger Sofia. O caos se instaurou, a música se calou, a cena transformou-se em terror. Eu disse no chão. O atacante repetiu, apontando a arma para todos. Olhares aterrados se encontraram, e Sofia sentiu o frio da morte respirar em sua nuca. Em meio ao barulho, algo a fez parar. Ela reconheceu um dos rostos. Não de quem estava ali, mas de alguém que a observava das sombras. Era Miguel, que agora estava com os olhos arregalados, sem reação. O que você fez? Ele murmurou, sua expressão sombria. Os olhos de Carlos se arregalaram. Era como se eles soubessem mais do que demonstravam. A conexão que tinham se tornou uma desilusão. Mas antes que a situação pudesse se intensificar, um dos homens armados se virou e Sofia viu seu rosto. Era ela mesma, ou pelo menos uma versão dela. A mulher na frente dela tinha os mesmos olhos, o mesmo sorriso entorpecido de dor. Era como olhar no espelho, mas com um vazio abrasador. Quem é você? Gritou Sofia, tensa. Eu sou você, Sofia, da linha do tempo que não deveria existir. O mundo em sua volta desabou. O que isso significava? A verdade estava ali, escancarada. Havia muito mais no jogo do que assaltantes e segredos familiares. Havia destinos sobrepostos, vidas que uma vez colidiram. O que mais estava escondido nessa trama? A mulher estendeu a mão e Sofia ficou congelada. O que aconteceria se ela aceitasse isso tudo? A realidade em que vivia iria se desintegrar. As luzes da festa piscavam, as vozes, os gritos, o terror se misturando. Ela sabia, já não estava mais sozinha, mas também nunca esteve tão perdida. O que estava prestes a acontecer? A verdade do passado poderia finalmente libertá-la ou condená-la de uma vez por todas. Sofia estava paralisada no meio da sala, enquanto as palavras de Isabela reverberavam. O coração palpitava como se quisesse escapar do peito. O que estava acontecendo? A revelação de Miguel ainda ecoava em sua mente, e a presença de sua mãe só aumentava o caos.
Você deve me ouvir, Isabela insistiu, desesperada. Havia um motivo para tudo isso. A sala estava em completo silêncio, todos os olhares voltados para ela. Sofia sentiu que a pressão aumentava. Qual o motivo? Por que me esconderam tudo isso? Sua voz tremia. Mãe, por favor, eu preciso entender. Interveio Miguel, olhando com intensidade para Isabela. Não podemos mais viver na mentira. Quando a tensão estava praticamente insuportável, um barulho estrondoso interrompeu a cena. A porta do salão se abriu com força, batendo contra a parede, e um homem entrou. Parecia familiar para Sofia, mas seus olhos carregavam uma raiva inquietante. Era Carlos, um velho conhecido de Leonardo, mas parecia muito mais do que isso. Chega! Ele gritou, a voz ecoando como trovão no salão. Você não deveria estar aqui, Carlos. Leonardo estremeceu, a expressão de choque se misturando à raiva. O que você sabe? Eu sei muito mais do que vocês pensam. Carlos avançou, apontando para Miguel e Isabela. Sofia, você não entende. Sua mãe e Miguel sempre souberam, mas estavam mentindo para você. O murmúrio da multidão se intensificou. Sofia sentiu seu mundo girar. Mentindo? O que você quer dizer com isso? Indagou, agora mais confusa e apavorada. Eu sou o verdadeiro herdeiro. Seu pai não era apenas rico. Ele era um criminoso e deixou a família em ruínas. Eu sou o resultado de um acordo. O seu pai é o meu pai também. E não só isso. Ele não quis saber de mim. Carlos ofegou, seus olhos brilhando com uma emoção que tinha mistura de raiva e dor. O impacto das palavras fez com que o ambiente simplesmente estourasse. Seus pais fizeram um acordo ao seu nascimento. E você, Sofia, é somente uma peça no tabuleiro deles. Eles precisam esconder a verdade, ou todos nós vamos pagar o preço. A revelação caiu como uma bomba. Sofia olhou para Isabela, depois para Miguel e finalmente para Leonardo. Isso não pode ser verdade! O nó na sua garganta se apertava cada vez mais. Havia algo sombrio e profundo naqueles olhos que estavam todos fixados nela. Mãe, Miguel, o que mais vocês esconderam de mim? A sensação de traição a envolvia. O medo se transformava em raiva. A vida toda eu lutei por quem eu sou. Por que me deixaram viver assim? Porque não queríamos que você se tornasse um alvo, Sofia. Seu pai estava envolvido em algo muito maior e a sua vida corria perigo. Isabela implorou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu só queria te proteger. Mas as palavras dela ecoavam vazias na mente de Sofia. Proteger? Ou você estava apenas escondendo a verdade? Ela se virou para Carlos. E por que você voltou agora? O que quer de mim? A determinação estava renovada, mesmo na dor. Eu quero que você saiba a verdade para que não caia na armadilha da ganância e da mentira. A verdade pode não te libertar, mas é tudo o que você precisa. Carlos se aproximou, uma expressão intensa cruzando o rosto. Naquele instante, um grito cortou o ar. Não! Era Rafael! A expressão de horror estampada. Vocês vão destruir tudo. Se a verdade for revelada, a morte dela será a menor das preocupações. O impacto das palavras carregava um peso insuportável. O que Rafael sabia? As reviravoltas estavam se acumulando e Sofia sentiu que o chão estava prestes a desabar. Agora não era apenas uma busca pela verdade, era uma luta pela sobrevivência. O que você quer dizer com isso? Riu nervosamente. Justo então, um clarão de luz entrou pela janela.
Um carro passando rápido. E antes que alguém pudesse reagir, o estrondo imenso congelou o tempo. As portas do salão foram arrombadas e 3 homens armados invadiram, gritando: "Todos no chão!" Um deles ordenou, com uma fúria que fez o sangue de Sofia congelar. A multidão, em pânico, começou a gritar e a se espalhar. Isabela foi empurrada para o lado, enquanto Sofia sentia suar frio. "Não! Não!" gritou Isabela, tentando proteger Sofia. O caos se instaurou e a cena transformou-se em um filme de terror. "Eu disse no chão", o atacante repetiu, apontando a arma para todos. Olhares aperrados se encontraram e Sofia sentiu o frio da morte respirar em sua nuca. Em meio ao barulho, algo a fez parar. Ela reconheceu um dos rostos, não de quem estava ali, mas de alguém que a observava das sombras. Era Miguel, que agora estava com os olhos arregalados, sem reação. "O que você fez?" ele murmurou, sua expressão sombria. Os olhos de Carlos se arregalaram. Era como se eles soubessem mais do que demonstravam. A conexão que tinham se tornou uma desilusão. "Estão todos juntos nessa", gritou um dos bandidos, voltando-se para Miguel com um brilho maníaco nos olhos. "Você não poderia ter me deixado fora dessa, seu traidor!" A confusão se espalhou. As palavras sussurradas de Miguel cortaram como lâmina. "Não, eu nunca quis que isso acontecesse." E então, como um relâmpago, a verdade se apresentou em meio à escuridão. Sofia percebeu que os bandidos não eram apenas invasores aleatórios. Eles sabiam quem eram. E o líder deles, Carlos, ela exclamou, o medo preenchendo seu coração. "Você os conhecia?" A expressão de Carlos endureceu. Sim, era tudo parte do plano. "E a sua vida? Era só um peão no meu jogo." Os risos cruéis cortaram a sala, e Sofia sentiu o chão sob seus pés começar a se desintegrar. "Que você tá dizendo? Você me usou?" "Todos nós!" As palavras saíram baqueadas, o choque reverberando por seu corpo. "Isso mesmo, Sofia. Você sempre foi a chave. Só não percebi que você ainda tinha um valor para mim. Agora, você vai me ajudar a recuperar o que é meu." Carlos zuniu, seu olhar frio mirando em sua direção. A sala virou um caos de gritos, sons de correria e corações disparados. O terror tomou conta, e neste instante final, Sofia sentiu a verdade se despedaçar como cristal. O que ela achava que era amor se transformou em pura traição. Miguel a olhou, desesperado. "Sofia, não acredite nele. Não deixe que te manipule." Mas a ferida estava aberta, e como um eco, naquela confusão, uma expressão de desespero cruzou o rosto de Isabela, enquanto o último grito fazia eco pelos corredores. O que viria a seguir? O que mais estava escondido nessa trama? A verdade parecia mais sombria a cada instante que passava, e Sofia se viu em um labirinto sem saída, cercada por aqueles que deveria confiar. A vida que achou que tinha estava se desmoronando, e agora ela mal sabia se conseguiria sobreviver a tudo isso. Sofia estava paralisada no meio da sala, enquanto as palavras de Isabela reverberavam. O coração palpitava como se quisesse escapar do peito. O que estava acontecendo? A revelação de Miguel ainda ecoava em sua mente, e a presença de sua mãe só aumentava o caos. "Você deve me ouvir!" Isabela insistiu, desesperada. Havia um motivo para tudo isso. A sala estava em completo silêncio, todos os olhares voltados para ela. Sofia sentiu que a pressão aumentava. "Qual o motivo? Por que me esconderam tudo isso?" Sua voz tremia. "Mãe, por favor,
Eu preciso entender, interveio Miguel, olhando intensamente para Isabela. Não podemos mais viver na mentira. A atmosfera estava pesada e um tremor percorreu o corpo de Sofia. Ela mal tinha processado as palavras de Carlos quando, antes que pudesse reagir, um som estrondoso ecoou pelo salão. As portas foram arrombadas de uma maneira inesperada e não um, mas 2 homens entraram, mascarados e armados. Todos no chão, um deles gritou, e a sala explodiu em caos. Gritos e correria tomaram conta do ambiente. Sofia sentiu sua respiração falhar, o pânico gélido subindo por seu corpo. Isabela tentou puxá-la, mas o movimento era caótico. Não! Gritou Isabela, cobrindo Sofia com o corpo. O medo era palpável. Ela podia ouvir o ruído do metal sendo carregado. A tensão elétrica cortando o ar. Por que estão fazendo isso? Sofia pensou, o coração acelerando, a mente girando. E naquele momento, tudo se desdobrou como um filme em câmera lenta. Eu advogo pela liberdade, mas a verdade tem um preço, disse um dos homens, com uma voz grave, parecendo mais um fantasma do que uma pessoa real. E você, Sofia, é uma parte do meu passado. Os olhos de Sofia se arregalaram. Quem é você? O terror se misturava à confusão. O homem tirou a máscara. A luz refletiu em seu rosto e Sofia ficou paralisada. Era alguém familiar, mas ainda assim distante. Era Henrique, um velho amigo da família, que ela não via há anos. Havia mais envolvidos do que você imagina, Sofia, disse ele, seu olhar penetrante. Você é herdeira de uma verdade que ninguém se atreveu a lhe contar. Um momento de silêncio pairou sobre a sala, e Sofia teve certeza de que seu coração havia parado. As palavras de Henrique ecoavam na sua cabeça como uma maldição. Você está dizendo que tudo isso é sobre um legado? Sobre poder? A incredulidade se misturava ao horror. A confusão se formou em seu peito como um nó que não se desfazia. Exatamente! Seu pai não escondia apenas uma fortuna, mas um segredo obscuro. E precisava que você ficasse longe antes que sua vida se tornasse um alvo. Ele olhou para Carlos, seus olhos quase brilhando de raiva. A verdade é que ele não era seu pai. Ele e sua mãe tramaram tudo desde o começo. Todos ficaram em choque. Sofia sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés novamente. Isso não pode ser verdade! Meu pai, ele não faria isso! Suas mãos tremiam enquanto ela lutava para entender. Se prepara, Sofia, disse Henrique, sua voz impecável. Você vai descobrir coisas sobre sua origem que vão mudar tudo. Não é só sobre o amor ou a família. É sobre a sobrevivência. Eu não sou seu inimigo. Estou aqui para ajudá-la. Mas você tem que confiar em mim. As palavras de Henrique ainda ecoavam, e o olhar penetrante dele fez Sofia se sentir vulnerável. Você não pode confiar em ninguém, Sofia. Eles só querem te usar. Eu sou a única chance que você tem de saber a verdade, ele afirmou. E essa certeza no tom dele parecia vir de uma dor verdadeira. Sofia olhou ao redor. As expressões de Miguel e Isabela eram de terror. O caos se intensificou e a multidão começou a gritar. E enquanto tudo isso acontecia, Carlos deu um passo à frente, um sorriso cruel estampado no rosto. Tarde demais. A verdade não pode ser escondida por muito tempo, disse ele. E antes que alguém pudesse reagir, Henrique puxou algo da camisa e disparou um tiro contra Carlos. O som ecoou como um trovão e o impacto e a confusão tomaram conta do salão. Sofia caiu no chão.
O choque retumbava em sua mente, e em um único momento, o destino de todos mudou. O que havia se desenrolado agora parecia uma espiral de desespero, e dentro dela havia um mistério que nunca tinha imaginado. Todo o amor que acreditava sentir, a confiança construída, tudo estava à beira do colapso. Como uma casa de cartas, um novo nível de verdade ameaçava ruir tudo o que conhecia. O que mais ela ainda não sabia? A luta estava apenas começando. Sofia estava em estado de choque. O disparo ecoava no salão, a sala repleta de gritos e correria. O rosto de Carlos se contorcia em agonia, enquanto sangue escorria pela sua camisa. Ele havia sido responsável por tantos tormentos, e agora estava ali, caindo. A cena era surreal. "Rápido, vamos sair daqui!" gritou Henrique, puxando Sofia pelo braço. O pânico tomava conta dela e todos ao redor. Alguém no fundo estava chamando a polícia e o som de sirene se aproximava rapidamente. A verdadeira luta havia começado. Miguel segurou Isabela, tentando protegê-la da confusão. "Os seguranças vão cercar a área. Precisamos nos esconder", disse ele, sua voz carregada de ansiedade. Sofia sentia seu coração correr. "Mas e Carlos? Ele precisa de ajuda!" exclamou, olhando para o corpo dele, que agora estava cercado por pessoas que só olhavam para ele em lamento e horror. "Ele não se importa com você, Sofia. Ele sempre foi um traidor", Miguel gritou, sua frustração evidente. "Essa não é a questão agora. Você é a única que pode decidir o que fazer." A voz de Henrique parecia ecoar em sua mente. Com um impulso, Sofia correu até Carlos, que estava pálido, sua respiração fraca. "Por favor, Carlos, você tem que dizer o que sabe. O que mais está acontecendo? O que minha mãe escondeu de mim?" Ela implorava, os olhos dele brilhando com um suposto arrependimento. Eu não sei, mas não confie na sua mãe. Ela está presa nessa mentira tanto quanto você." As palavras pareciam flutuar, fracas, antes de ele desmaiar. Então, um grupo de homens armados apareceu na entrada, tentando entender a cena. Sofia sentiu seu corpo tremer, mas a raiva e a determinação tomaram conta dela. "Não vou deixar que essas mentiras me definam", gritou, virando-se para a multidão que assistia em silêncio. "Estamos juntos com você, Sofia!" Alguém gritou lá de trás, ecoando o que todos pensavam. E nesse momento, ela percebeu que não estava sozinha. Eram muitos que queriam a verdade. "Do que você está falando, Henrique?" Miguel deu um passo à frente, interrompendo o silêncio pesado. "Por que você está envolvido nisso?" Henrique olhou nos olhos de Miguel, enquanto a tensão na sala aumentava. "A verdade é que todos nós somos peças de um grande quebra-cabeça. Sofia é o elo entre nossas histórias, e agora precisamos protegê-la e confrontar aqueles que desejam que ela permaneça ignorante." Sofia se virou para sua mãe, que estava pálida, dando um passo à frente. "Não posso mais ficar no escuro, mãe. Que segredos são esses que tanto precisam ser protegidos?" Isabela respirou fundo, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu só queria que você tivesse uma vida normal, livre dos meus erros. Mas você precisa saber, Sofia. Seu pai, ele nunca quis que você soubesse a verdade completa." "Qual verdade?" As palavras saíram pesadas de sua boca. "O que mais você está escondendo?" A dor no peito era insuportável, uma tempestade de confusão. Mas o que Isabela tinha a dizer poderia mudar tudo. E enquanto um novo caos se formava, a luz da verdade estava ameaçando se apagar. A verdade é, há um legado. E isso está ligado a uma máfia que nunca deveria ter te alcançado. Você é a chave. Então, as sirenes se tornaram mais altas,
e ela percebeu que o mundo exterior estava se aproximando rapidamente. Precisamos ir agora! Gritou Henrique, puxando-a mais uma vez. Apressadamente, todos começaram a se mover. Mas antes que o grupo chegasse à saída, Isabela segurou a mão de Sofia. Querida, siga seu coração. Não deixe as mentiras te definirem. E naquele último olhar desesperado, Sofia finalmente sentiu seu valor. A vida poderia estar caindo aos pedaços, mas ela estava pronta para prosseguir. A liberdade e a verdade a aguardavam, e mesmo cercada por segredos, um raio de esperança iluminava seu caminho. Enquanto se afastava, vagamente alertada do barulho ao fundo, ela jurou a si mesma que lutaria para descobrir quem realmente era. O destino delas não estava resolvido, mas a nova aventura apenas começava. E agora, você que acompanhou essa jornada até aqui, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que nós temos preparados para você. Esmague o botão de like agora. Isso vai alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas possam se juntar a nós. Inunde a seção de comentários com sua